Lição de número 13: o poder de Deus na missão da Igreja. Primeiro trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode dispensar o revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão aqui na terra. Nesse aspecto, queridos irmãos, enfocaremos o poder do Espírito Santo como força motriz que capacita os crentes a viver e cumprir sua missão de Igreja de Cristo Jesus. Tomaremos como base para o estudo de hoje as obras de Lucas, o terceiro evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos concluindo o primeiro trimestre de 2024. Esta é a última aula. Nesse trimestre, estamos estudando o corpo de Cristo Jesus, origem, natureza e missão da Igreja no mundo. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição de número 13, o poder de Deus na missão da Igreja. Lembramos que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe este vídeo aí na sua igreja com irmãos e amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Queridos irmãos, eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 13, o poder de Deus na missão da Igreja. Diz assim o texto áureo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Verdade prática diz assim: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a Igreja. Sem o poder do Espírito, a Igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 1 até o versículo de número 4. Meus queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Segundo objetivo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. E terceiro objetivo, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Meus irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, vamos estudar a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja. Segundo ponto, estudaremos o seguinte tema: o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Diz assim a sinopse: a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas
repercutindo ao seu redor. E no último ponto, que é o terceiro, vamos estudar sobre o tema, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Diz assim a sinopse: o poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande comissão. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas, e o primeiro tópico, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Meus queridos irmãos, é importante afirmar que nos escritos do evangelista Lucas, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, encontramos um ensino profundo e revelador sobre o mistério do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo e também na vida da igreja primitiva. Lucas mostra claramente que sem a intervenção do Espírito Santo, os cristãos não estariam capacitados a ser verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Veja que o evangelista Lucas enfatiza que foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus realizou seu ministério terreno, desde o seu nascimento até seu batismo no Rio Jordão. A presença do Espírito Santo estavam presentes na vida de Jesus Cristo, capacitando-o para proclamar o reino de Deus e realizar milagres extraordinários. Meus queridos irmãos, além disso, Lucas registra também o cumprimento da promessa do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os a testemunhar corajosamente sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode estudar na sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículos de número 1 até o versículo de número 4. Ainda é importante afirmar que a presença contínua do Espírito Santo na vida da igreja primitiva é evidente ao longo do livro de Atos, à medida que os discípulos se fortalecem e capacitam para proclamar o Evangelho e espalhar as boas novas pelo mundo então conhecido. Portanto, meus queridos irmãos, para os cristãos compreender a doutrina do Espírito Santo segundo Lucas, é reconhecer a necessidade imperiosa da presença e do poder do Espírito Santo em suas vidas e em seu testemunho para o mundo. Assim como os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho com ousadia e eficácia, os crentes de hoje também são chamados a depender do Espírito Santo para serem testemunhas fiéis de Cristo em um mundo que tanto necessita da mensagem do Evangelho. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico, o enchimento do Espírito como experiência necessária. Veja que para Lucas, a presença e o poder do Espírito Santo eram primordiais, sem os quais os discípulos não estariam capacitados para testemunhar de uma forma eficaz sobre a pessoa de Jesus Cristo. O evangelista enfatiza as necessidades do enchimento do Espírito Santo como uma experiência vital e transformadora
meus queridos irmãos, veja que ele registra que Jesus mesmo só iniciou seu ministério público após ser cheio do Espírito Santo. Você pode ler a referência de Lucas, capítulo 3, versículos de número 21 e 22. De fato, queridos irmãos, Jesus realizou toda a sua obra no poder e na autoridade do Espírito Santo, proclamado por ele mesmo ao citar as palavras do profeta Isaías, que está registrado também no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 19, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Veja, portanto, queridos irmãos, que Jesus dependeu inteiramente do Espírito Santo para cumprir sua missão aqui na terra. Da mesma forma, Lucas destaca a importância do enchimento do Espírito Santo para a igreja primitiva. Antes de iniciar seu trabalho missionário, Jesus instruiu os discípulos a aguardarem pelo revestimento do poder do alto. Lucas capítulo 24 e versículo 49. Somente após receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes é que foram capacitados para testemunhar eficazmente sobre Jesus e espalhar o Evangelho pelo mundo inteiro. Portanto, meus queridos irmãos, podemos afirmar que, no contexto literário de Lucas, especialmente no livro de Atos, o Espírito Santo não é uma opção, mas sim uma necessidade essencial para o ministério cristão. Assim como Jesus dependeu do Espírito Santo para realizar sua obra, a igreja também depende do poder do Espírito para cumprir sua missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos para o segundo ponto da nossa lição, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Primeiro tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. E no segundo tópico, pessoas simples também são capacitadas pelo Espírito Santo. Veja, o livro de Atos ilustra a capacitação do Espírito Santo em diferentes contextos e para diversos propósitos. Primeiramente, o Espírito Santo capacita líderes para desempenhar a obra de Deus. Vimos isso, queridos irmãos, claramente no exemplo do apóstolo Pedro, que foi cheio do Espírito Santo. Quando confrontado pelos sacerdotes em Atos capítulo 4, versículo 8, o mesmo também ocorre com o apóstolo Paulo quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico. Você vê esta história em Atos capítulo 13, versículo 9. Esses exemplos, queridos irmãos, destacam como o Espírito Santo capacita os líderes da igreja para enfrentar os desafios e proclamar corajosamente a verdade do Evangelho. Além disso, ainda percebemos que o revestimento do Espírito Santo não era exclusivo dos líderes apostólicos, mas também alcançava pessoas comuns. Glória a Jesus! Veja isso, queridos irmãos, que Lucas enfatiza essa universalidade do revestimento do Espírito Santo ao citar as palavras de Joel, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2,
e versículo 17. Isso significa que o Espírito Santo estava disponível para todos os crentes, capacitando-os para a obra do ministério e também para testemunhar do poder transformador de Cristo Jesus. Veja, o Espírito Santo capacita não apenas um grupo seleto de pessoas, mas é destinado a todos os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo capacita os crentes a viverem vidas santas, a compartilharem o Evangelho com ousadia e a manifestarem os dons espirituais para a edificação da Igreja do Senhor. Portanto, queridos irmãos, cada crente deve buscar diariamente o revestimento do Espírito, permitindo que ele opere poderosamente em suas vidas e em seus ministérios. Segundo tópico, queridos irmãos, pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Veja isso, irmãos, Deus não se limita a escolher uma elite privilegiada para cumprir sua obra, mas capacita qualquer pessoa que esteja disposta a se render ao Espírito Santo. Um exemplo notável é o de Ananias, um homem até então desconhecido, que foi convocado por Deus para impor as mãos sobre Paulo, que viria a se tornar um dos maiores apóstolos da história. Veja isso em Atos, capítulo de número 9, versículos de número 10 e o versículo de número 11. Essa narrativa destaca que Deus escolhe pessoas comuns e simples para desempenhar papéis significativos em sua obra, demonstrando assim sua capacitação sobrenatural. Além disso, queridos irmãos, vemos o exemplo de Estevão e Filipe, que serviram nas mesas da igreja e foram capacitados pelo Espírito Santo a realizar sinais e prodígios. A história está registrada em Atos, capítulo de número 6 e também capítulo de número 8. Esses homens simples e humildes se tornaram poderosos instrumentos nas mãos de Deus, demonstrando que Ele não está limitado por nossa posição social ou status, mas capacita aqueles que estão dispostos a obedecer e a se entregar ao seu Espírito Santo. Terceiro tópico, queridos irmãos, capacitando a igreja. Veja, ao capacitar a igreja com o seu Espírito Santo, Deus concedeu aos crentes a habilidade e a coragem para proclamar o Evangelho com ousadia, mesmo diante de perseguições e desafios. Eles testemunhavam não apenas com palavras, mas também com a demonstração do amor de Cristo em suas vidas, o que gerava um impacto significativo nas comunidades ao seu redor. Portanto, meus queridos irmãos, a história da igreja primitiva nos ensina que o crescimento e a expansão do reino de Deus estão intrinsecamente ligados ao testemunho fiel e poderoso daqueles que o Espírito Santo capacita. Glória a Deus, meus queridos irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa. Terceiro ponto da nossa lição, vamos estudar o seguinte tema: o Espírito Santo como fonte geradora de missões. E o primeiro tópico, o envio missionário. Veja,
Lucas menciona que havia profetas na igreja em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1. Isso sugere que a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária ocorreu por meio dos dons do Espírito operando na comunidade cristã. Meus queridos irmãos, é possível concluir que esses profetas capacitados pelo Espírito Santo discerniram a vontade de Deus e anunciaram a separação dos dois obreiros para uma grande obra. O foco do evangelista Lucas é claro: o Espírito Santo é a fonte geradora de missões. Ele é aquele que vocaciona e envia obreiros para proclamar o evangelho às nações. Essa narrativa nos lembra, queridos irmãos, que a obra missionária não é uma iniciativa humana, mas sim uma resposta à liderança e orientação do Espírito Santo na vida da igreja. Portanto, para os cristãos é essencial reconhecer que a obra missionária é impulsionada e sustentada pelo Espírito Santo. Ele capacita os crentes, direciona seus passos e os capacita a cumprir a grande comissão dada por Jesus Cristo. Veja no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículos de número 19 e o versículo de número 20. Segundo tópico, a estratégia missionária. A estratégia missionária é de suma importância no contexto de um mundo multicultural. Não se trata apenas de enviar missionários, mas também de discernir quem enviar, quando enviar e como enviar. Isso nos leva a refletir sobre as agências missionárias e as igrejas devem abordar suas estratégias missionárias. Meus queridos irmãos, não é suficiente simplesmente ter o desejo de fazer missão. É crucial buscar a orientação do Espírito Santo sobre como isso deve ser feito. Isso envolve oração, discernimento espiritual e sensibilidade à liderança do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando essa lição e, consequentemente, esse trimestre maravilhoso, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, compartilhar, comentar, dê um like, compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.